Bem-vindos a mais um vídeo do canal MAPC Linguística. Hoje o nosso vídeo vai tratar das línguas malaio-polinésias, uma família de idiomas que predomina em boa parte do Oceano Índico, do Sudeste Asiático, no arquipélago da Indonésia e boa parte das ilhas do Pacífico. Na verdade, ela vai da África ao Chile. Se você pegar os extremos dessa família, a gente tem falantes de língua malaio-polinésia em Madagascar, que pertence tecnicamente à África, e também nas Américas, no Havaí, que é um estado dos Estados Unidos, e na Ilha da Páscoa, que é um departamento do Chile. Mas é claro que a esmagadora maioria dos falantes dessas línguas estão no arquipélago filipino-indonésio do Sudeste Asiático, entre o Sudeste Asiático e a Oceania. A gente vê aqui no mapa a extensão total das línguas malaio-polinésias. Se especula que os falantes dessas línguas, essa família linguística, tenham surgido na ilha de Formosa, que é Taiwan, cerca de 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. A partir da época de 2.000 anos antes de Cristo, eles começaram a migrar para o sul, rumo ao arquipélago das Filipinas e da Indonésia, que fica imediatamente ao sul de Formosa. E daí eles desenvolveram técnicas muito avançadas para a época de navegação. Eles se tornaram muito hábeis na arte da navegação, mesmo antes de haver civilização. A gente está falando ainda de 2.000 anos antes de Cristo, já 3.000, 4.000 anos atrás. Eles dominaram todo o arquipélago da Indonésia, que não era desabitado, era habitado provavelmente por antepassados dos atuais papuas e melanésios, que são os povos de pele escura, cabelo crespo, similar a negros, que vivem ainda em certas regiões da Papua Nova Guiné, da chamada Melanésia, Fiji, Nova Caledônia, chegando até, por volta do início da Idade Média, por volta do ano 500 depois de Cristo, migrar da Indonésia, da ilha de Bornéu, imagina-se, para a ilha de Madagascar, na África, mais de 7.000 quilômetros de distância. Ou seja, a ilha de Madagascar na época era desabitada. Os africanos, o ser humano evoluiu na África, mas jamais tinha pulado de Moçambique para Madagascar. Os primeiros habitantes humanos de Madagascar foram os malaio-polinésios antigos, nessa época do início da Idade Média. E por outro lado, rumo ao Pacífico, eles também foram pulando de ilha em ilha até que chegaram à chamada Micronésia, ao norte, a Polinésia, que é uma região de ilhas muito esparsas no Grande Pacífico, chegando até o Havaí, por volta do ano 900, e chegando à Ilha da Páscoa, por volta do ano 1000, 1100, depois de Cristo. Indo para o sul, eles chegaram à Nova Zelândia e formaram a etnia que a gente conhece como Maoris, que são a etnia polinésia da atual Nova Zelândia, que foi habitada pelos polinésios, foi atingida pelos polinésios por volta do ano 1200 depois de Cristo, né? O que a gente chama de final da Idade Média. Aqui a gente vê uma possível árvore evolutiva das línguas malaio-polinésias. A gente vê que, na verdade, o ramo malaio-polinésio é um ramo da família austronésia. Acontece que o único outro ramo, além do malaio-polinésio, é o ramo formosano, que justamente são as línguas que ficaram em Taiwan e que se desenvolveram de maneira diversa. São as línguas dos nativos de Taiwan. Taiwan não era sempre chinesa, tá? Quando os europeus chegaram em Taiwan, por volta de 1500, os portugueses chegaram e descobriram a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, porque a China não se interessava por lá, não tinha chineses ali ainda. A ilha de Taiwan, Formosa, era habitada por esses formosanos antigos que eram parentes dos filipinos. E essas línguas formosanas existem até hoje em Taiwan, mas são relegadas a pequenas etnias e podem estar, em sua maioria, em perigo de extinção. Agora, no ramo malaio-polinésio, a gente vê que existe um ramo ocidental, um ramo centro-oriental. O ramo ocidental forma a maioria das línguas que predominam na região nuclear das línguas malaio-polinésias, que é o arquipélago da Indonésia e o arquipélago das Filipinas, e a Península Malaia também. Então a gente vê que tem um ramo malaio-sambawa, que é próximo do javanês, e dentro do malaio-sambawa a gente tem também, além do malaio e do indonésio, né? O malaio, como vocês sabem, é a língua oficial também da Indonésia, uma variedade de malaio que foi adotada pela Indonésia, apesar de não ser língua nativa da Indonésia. Os indonésios, depois de se tornaram independentes dos Países Baixos, da Holanda, nos anos 40, eles adotaram o malaio como língua oficial, justamente para não favorecer nenhuma língua local sobre a outra. Mas, em vez de favorecer o javanês, que é a língua mais falada da Indonésia, os indonésios escolheram o malaio, que já era, em tempos até pré-coloniais, o malaio já era uma língua franca, uma língua conhecida por várias
etnias na Indonésia como uma língua de contato entre etnias diferentes. Então essa língua foi escolhida como língua nacional da Indonésia, chamada de indonésio hoje, mas não é uma língua nativa da Indonésia. Tem o achenês, que é da região de Banda Aceh, na Sumatra, o sundanês, o balinês e o madurês, que são as línguas que convivem com o javanês na ilha de Java, e Bali, que fica do lado de Java. Subindo para o ramo filipino, né, a gente tem a língua Tagalog, que predomina na ilha de Luzon, na capital das Filipinas, Manila, o cebuano, na ilha de Cebu, o Aray, Campanganã, o Ilocano, junto com o Pangasinã e o Ibang, e várias outras línguas. A família malaio-polinésia tem mais de 1.200 línguas, né? Estou fazendo um resumo aqui das mais importantes. Aí tem a família de Bornéu, que deu origem ao Malgache. Aqui no meio a gente tem o Chamorro, o Palau e a família de Sumatra. Você vê que o Palau, a ilha de Palau fica na Polinésia, mas a língua dos palaueses, ou seja lá como se chamam os habitantes de Palau, na verdade não é uma língua polinésia, é uma língua que deve ter migrado posteriormente para lá, vinda diretamente da região da Indonésia, assim como a língua Chamorro, que é falado na ilha de Guam, que pertence aos Estados Unidos, nas Ilhas Marianas, ali perto. Essas línguas devem ser uma migração posterior, porque não pertencem à família da Micronésia e da Polinésia. Daí a gente tem o ramo oriental, que é o ramo que predomina no Pacífico. A gente tem o ramo de Timor, onde tem a língua Tetum, que é a língua oficial de Timor-Leste, cuja outra língua oficial é o português. Então aí a gente tem aí um contato com a nossa língua entre as línguas malaio-polinésias. Para quem achava que eu estava falando uma coisa completamente afastada da nossa realidade aqui no Brasil, não era assim. O português convive com uma língua malaio-polinésia no Timor-Leste. E o ramo oriental, que é o ramo que predomina no Pacífico. Tem o ramo das línguas que se desenvolveram na ilha da Nova Guiné, se lembrando que Nova Guiné também tem as línguas papuas, que são as línguas nativas da Nova Guiné muito anteriores aos polinésios. Os polinésios chegaram lá mais ou menos há uns 2.000 e pouco, 3.000 anos atrás, mas há pelo menos 60 mil anos a Nova Guiné era habitada por povos de aparência negroide, de aparência melanésia, negroide, que foram os nativos da Papua Nova Guiné, que tem suas línguas próprias. Inclusive a ilha da Nova Guiné é a região do mundo com a maior diversidade de línguas, com mais de 800 línguas nativas na Nova Guiné, sem contar as línguas polinésias, essas línguas que estão aí nessa ilha, que vieram muito depois, foram as línguas mais nativas do que nativas, anteriores aos polinésios. Os polinésios são considerados chegados recentes ali. A língua das Ilhas Salomão, a língua de Vanuatu, na Micronésia, Kiribati e Nauru, Nova Caledônia, que pertence à França, a ilha de Fiji, e o polinésio, não o polinésio propriamente dito, que inclui o Maori, da Nova Zelândia, o havaiano, do Havaí, o Rapa Nui, da Ilha da Páscoa, o samoano, da Ilha de Samoa, e também a língua da Ilha de Tokelau. A língua de Tonga e a língua de Niue, que são outras ilhas da região da Polinésia, também pertence ao ramo polinésio um pouco mais afastado. Aqui a gente vê no mapa a localização geográfica aproximada das línguas da parte central da região malaio-polinésia, no arquipélago da Indonésia, no arquipélago das Filipinas. A gente vê as principais línguas distribuídas pelas grandes ilhas, como Sumatra, Java, Bali, Flores, Timor, as ilhas Molucco, a ilha de Celebes, Bornéu, as grandes ilhas filipinas de Mindanao e Luzon, e a grande ilha da Nova Guiné, que é dividida entre a Indonésia e a República da Papua Nova Guiné. Isso é uma situação simplificada. Se a gente vê o mapa real, da real diversidade linguística da região, é uma colcha de retalhos incompreensível, tá? Muito além do que esse vídeo se propõe. Focando na ilha de Java, que é a ilha mais populosa do mundo, tá? Java é a ilha com mais gente na face da Terra, superando a ilha de Honshu, do Japão, que tem 100 milhões de pessoas. Em Java moram cerca de 140, 150 milhões de pessoas, apesar de ser uma ilhinha bem pequena, um pouco maior que o estado do Rio de Janeiro. O javanês não domina totalmente a ilha de Java. A gente tem o javanês na região oriental central, pouco do litoral norte, tem uma parte isolada de javanês na cidade de Banten, no extremo noroeste da ilha. Na capital, Jakarta, predomina o malaio, indonésio padrão, junto com o javanês e junto com o sundanês, que é a língua que, na verdade, domina a parte ocidental da ilha de Java. E no oriente de Java, no nordeste da ilha, tem o madurês, que é nativo, na verdade, típico da ilha de Madura, que é essa ilha que fica bem perto de Java, ali ao nordeste da ilha, e o balinês, que já é da ilha de Bali e tem uma presença modesta no extremo sudeste, essa pontinha sudeste da ilha de Java também presente aí. Quais são as características dessa enorme família de 1.200 línguas chamada malaio-polinésia? Dentre as principais características, a gente tem a ordem VSO, apesar de SVO também ser comum, VSO, ou seja, verbo inicial. O verbo vem antes do sujeito e antes do objeto.
Existem preposições e não posposições, ou seja, sempre antes da palavra. Nos pronomes, pelo menos, e às vezes no substantivo, a gente tem uma distinção entre singular, dual e plural, ou seja, o dual geralmente é marcado especialmente nos pronomes. O sintagma nominal nessas línguas tende a ser NAD, nem sempre, mas muitas vezes, NAD, ou seja, nome, adjetivo, demonstrativo por último. Nas línguas que têm uma derivação bem rica, geralmente tem uma derivação afixal muito comum também pelo uso de infixos. As línguas malaio-polinésias são caracterizadas pelo uso abundante de infixos, não só na derivação, mas também como na flexão gramatical. Então, o uso de infixo. O que é o infixo? O infixo é um morfema que vai dentro de outro morfema. Uma coisa que a gente não tem em português. Tipicamente, essas línguas não têm gênero gramatical e também não tem marcação de caso ou declinação. E também os verbos dessas línguas não têm marcação de pessoa. Um dos principais traços dessas línguas malaio-polinésias é um sistema de afixos verbais, que inclui também os famosos infixos, que define o papel dos participantes do evento. O que significa isso? Ou seja, os substantivos que estão na frase, ao lado do verbo, seja antes ou depois, vão ter seu papel definido por esses afixos verbais. Por exemplo, vamos pegar em malaio aqui. Em malaio a gente tem uma frase como anak saya, que é filho meu, melihat orang itu. Melihat é o verbo ver. Esse prefixo me indica que os substantivos que estão na frase estão na ordem SVO, ou seja, o primeiro substantivo, aquele que está antes do verbo, tem a função de sujeito, tem a função de agente da ação, aquele que vê. E o orang e tu, aí, que é o que está depois do verbo, ele vai ser o sofredor da ação, o paciente da ação, ou seja, é o objeto. Então esse prefixo indica que a ordem da frase é SVO. Então você sabe que foi o filho que viu aquela pessoa. Já na frase de baixo, a gente tem orang e tu, colocado antes do verbo, e anaxaia colocado depois. Literalmente a pessoa aquela, tem o verbo ver no meio, e filho meu. Só que o significado da frase é o mesmo nos dois casos, porque aí o prefixo di indica para o falante que quem está antes do verbo continua sendo o objeto do verbo, é o paciente da ação. E quem está depois do verbo é o sujeito do verbo. É um prefixo que indica que a frase tem uma ordem OVS, objeto, verbo, sujeito. O malaio também serve para ilustrar a famosa derivação por prefixos e sufixos e infixos, ou seja, afixos em geral, nas línguas malaio-polinésias. Então nós temos a raiz ajar, que tem a ver com ensinar, ensino, aprendizado. Aí formam palavras como ajaran, ensinamento, belajar, aprender, menganjar, ensinar, diajar, ser ensinado, diajarkan, ser instruído, pelajar, aluno, pengajar, professor. Como essa raiz começa com vogal, não tem infixos. Geralmente infixos nas línguas malaio-polinésias são morfemas que são colocados imediatamente depois da consoante inicial da raiz. A gente vai ver mais tarde isso aí. Apa yang membuatkan saya gembira? Okay, let me think. First of all, of course lah, untuk parents saya kan. So, dengan melihat diorang happy, apa yang saya boleh buat dekat diorang, mungkin itu adalah, bukan mungkin, itu sememangnya adalah satu kebahagiaan untuk saya lah. And then, I achieve my goal. Contoh-contoh yang boleh buat keluarga awak bahagia macam mana tu? Isteri yang salihah. Okey, selain daripada tu? Tercapai cita-cita. Oh, cita-cita seperti apa tu? Jadi seorang pensyarah. Berkhidmat pada... Passando agora para o Tagalog, a gente vê que no Tagalog também existe esse mecanismo que existe no malaio de que o verbo tem uma forma que especifica qual é o substantivo, que é o sujeito, qual é o objeto e até mesmo o locativo. Só que no Tagalog isso é um pouco mais complexo. A gente vê aqui o sistema de marcação verbal de caso. Em Tagalog, o verbo varia de acordo com qual é o substantivo, qual é o argumento do verbo, né, que vai ser focado. E qual é o papel desse argumento, se é sujeito, se é objeto, se é um locativo ou um advérbio. Então a gente vê aqui no primeiro caso, o verbo bili, que é comprar, ganha o infixo então fica bumili, o que já é bastante estranho, né? Um morfema que vai dentro do verbo. Nesse caso, esse infixo indica que o substantivo que está marcado com ang, que é o marcador de foco, também chamado de nominativo em algumas gramáticas, é o agente da ação. Então aí, bumilha comprou, anglalá que é o homem, então o homem comprou o peixe na loja. O infixo in indica que o substantivo marcado com ang é o objeto da ação, é o sofredor da ação. Então a gente vê que é isda que está marcado com ang aí. Isda é peixe, então o peixe, numa frase onde o verbo tem um infixo in, é visto como o paciente da ação,
Então, na verdade, a segunda frase significa a mesma coisa. O homem comprou o peixe na loja também. Só que como o verbo é diferente, para manter o significado, é outro substantivo que tem que ser marcado com ang. O homem passa a ser marcado por esse ng, que é um possessivo ou um ergativo. E na última frase, na terceira frase, a gente tem a forma locativa do verbo, que tem o mesmo infixo in, mas tem um sufixo han. Então fica binilhan. Daí o foco da frase é na loja. Isso provavelmente dá para enfatizar o fato que foi na loja que aconteceu aquela ação e não em outro lugar. Então, binilhan, nan lalake, nan isda, an intindahan. O sintagma nominal em Tagalog, como eu já mencionei brevemente, é tipicamente AND, adjetivo nome determinante. Então, o adjetivo tipicamente vem antes do substantivo, mas o determinante tipicamente vem depois. Como a gente vê aqui, an malakim bahai na ito. Malaki é grande, Bahai é casa e Ito é essa. Então, essa casa grande, literalmente grande casa é essa. Quando não tem um adjetivo no sintagma nominal, o demonstrativo tipicamente pode ocorrer antes e precisa desse morfema de ligação, que todos os modificadores nominais que vêm antes do nome têm que ter um morfema de conexão. Tudo que não é o último elemento do sintagma nominal tem que ter um ligador, como a gente já viu na frase anterior, em que tanto o substantivo quanto o adjetivo tinham um elemento de ligação marcado em vermelho. O Tagalog também se destaca pela enorme quantidade de palavras de origem espanhola. As Filipinas foram por alguns séculos uma posição espanhola e isso deixou uma marca muito forte na língua, não só no Tagalog, mas nas outras línguas das Filipinas também. Então a gente tem uma frase aí em Tagalog, Puede ba Congo mo possa silha, satabi nimbintana, que é ventana, janela, habang nasa biahe, que é viagem, tayo sa aeroplano, ou seja, isso mostra, a gente tem entre parênteses o equivalente em espanhol, na ortografia espanhola, logo depois do empréstimo em Tagalog. Toda a língua é permeada de palavras espanholas em todos os níveis. O verbo Tagalog, ele faz uso muito frequente de infixos. Então, por exemplo, o infinitivo verbal forma o perfectivo pelo infixo in. Então, o verbo mahalin, que é amar, tira o in do final, que é do infinitivo, e coloca, na verdade, um in depois da primeira consoante do verbo. Minahal, que é o perfectivo ele amou, aquele está amado. Basahin vira binassa. Progressivo também pode ser feito por infixos. O verbo cantar, que é cantar, derivado do espanhol, faz o infinitivo kumanta. E o gerúndio kumacanta. Veja aí que no prefixo tem um prefixo duplicado e mais uma vogal duplicada também no começo, em vermelho. E o futuro do verbo também é feito por infixos. A gente tem lacad, que é a raiz de andança, andar, caminhada. Lumacad é o infinitivo do verbo andar. E lalacad é o futuro. Ele andará. Outra característica forte das línguas malaio-polinésias é a ordem VSO, que a gente já viu no filipino, e a gente vê aqui também no malgache, uma das línguas mais deslocadas em relação à sua origem no mundo, uma língua africana que tem origem na Indonésia. O malgache é bem também diferente das outras línguas malaio-polinésias, justamente porque está tão isolado, ter passado os últimos 1500 anos isolados numa ilha africana. Também é a única língua de Madagascar. Ele nunca desenvolveu dialetos diferentes o suficiente para serem considerados línguas separadas na ilha de Madagascar. Então a gente tem Mihinana vari arro. Literalmente é como arroz eu. O verbo no começo, o objeto depois, e o sujeito no final. Então, na verdade, essa ordem aí é VOS. Né? Verbo, objeto, sujeito, porque é com pronome. Agora, você pode negar a frase com tsu. Geralmente a negação verbal é tsi colocado antes do verbo. Tsi mihinana, eu não como. Mama kiboki ni mipianacha, lê o livro, o aluno. Então, na verdade, o malgache tem a ordem VOS, né? Uma ordem bastante rara no mundo e bastante consistentemente mantida na língua malgache. Teny gasy no miteny frantsay no miteny anglisy fa androany dia resaka aminao manokana momba ny teny malagasy. Ny teny malagasy zany dia misy karazany maro arakaraky ny foko sy ny faritra misy anao. Ohatra hoe misy ny betsileo, misy ny antandroy, fa ny teny tena resana zany any Madagasikara dia ny teny merina, izay zany ny tena ofisialy. Dia ankoatr'izay moa zany dia ny teny frantsay betsaka ihany koa ny malagasy. Já o havaiano é uma língua que
pode ter tanto VOS quanto VSO. Então a gente tem aí Uamakekekeike Iapele, literalmente é morreu a criança por Pelé, ou seja, Pelé matou a criança. Ua Aike Kanaka Ikapoi, literalmente é comeu o homem o poi. Aí é VSO, não VOS. Se é VOS, geralmente o sujeito tem que ser marcado pelo IA, o que pode marcar isso, na verdade, como uma espécie de instrumental ou ergativo, não é muito claro. O havaiano também se destaca por ter um dos inventários consonantais menores do mundo, uma das menores quantidades de consoantes de qualquer língua do mundo. As línguas malaio-polinesias não são muito ricas em consoantes, é verdade que elas tendem a ter consoantes bem simples, bem comuns e bem poucas, mas o havaiano supera a família no geral por ser uma das poucas línguas do mundo que na verdade não tem nem o fonema da letra S, o sibilante, não tem nenhuma sibilante, não tem sa, não tem za, nem chá, nem já. Então isso é muito raro entre as línguas do mundo. Inclusive as oclusivas T e Q, elas são alternantes dentro da língua. Elas são percebidas como variações alofônicas do mesmo fonema. Então você pode pronunciar algo como a palavra que a gente viu aí atrás, kanaka, que é homem, pode pronunciar também como tanata. Kanaka ou tanata são duas pronúncias possíveis porque o K e o T podem se alternar livremente dentro do havaiano. Kakoi ni Kiki. Aloha! Pehauko. Maikai! Mahalo! Maikai. Mahalo no ka hele ana I kia po. He hako o ko hana kia manawa. Valaawana. Wala awana, piha ki kula. Maikai! Maki vau e hele I hunu I kai malino. Hele au I wea, hele lako. Wa hoi o ko ki au ya, wa ho o maka I ki au. Ai, alele wa hele I. Alele wa ho I ni. Oh ya. And piha ki kula wa puka me kai I, wa lana I ka po'okela. Ai au maka papa e ha? Eha. Ai au maka papa e kolu. O javanês, uma das línguas mais faladas do mundo e uma das línguas mais obscuras também. Dificílimo achar alguma informação sobre o javanês. Eu achei aqui, eu tenho apenas duas gramáticas dessa língua, uma está em inglês e outra está em alemão, que é uma língua muito interessante, é tipicamente malaio-polinésia, mas o que se destaca no javanês em relação às línguas do mundo em geral, inclusive a muitas línguas malaio-polinésias, é a característica que ela compartilha com algumas línguas da ilha de Java, que é a característica de haver praticamente duas línguas, ou até mais na verdade, mas pelo menos duas línguas em uma. Então o javanês não é uma língua, o javanês são duas línguas, porque existe o javanês formal e o javanês informal, que tem, apesar de ter a mesma gramática, tem muito vocabulário que só pode ser usado em situações formais e muito vocabulário que só pode ser usado em situações informais. O nível formal é chamado de cromo e o nível informal é chamado de ngoko. Aí está ilustrado inclusive com um sistema de escrita javanesa de origem indiana que o javanês utilizava antes da colonização holandesa até o século XIX. Existem outros níveis, como o Madhya, que é o nível médio, que mistura Kromo com Ngoko, e tem o Krama Ingil, que é um extremamente formal, um nível extremamente elevado, né? A palavra Ingil significa alto em javanês. Então, por exemplo, a frase eu comi arroz, nas duas línguas que a gente vê como javanês, seriam frases quase completamente diferentes. Em Kromo, que é o nível formal, seria Ako wis bangan segane. Em Ngoko, que é a língua mais informal, Kula sampun neda sekulipun. Mas nem tudo é assim, tá? Na verdade, só cerca de 700 a 900 palavras mais comuns sofrem essa alteração, inclusive os pronomes, muitas preposições. A maioria do vocabulário pode ser usado para ambas as variedades. Então aqui eu estou exagerando as diferenças, justamente para marcar essa diferença, mas tipicamente mais de 70% do idioma não varia. Aqui a gente tem uma lista de vocabulário em javanês, justamente destacando as palavras que variam mais, dentre as palavras mais comuns. Os pronomes, a gente vê como eu e você, mudam totalmente. Homem informal é tijang, homem formal é wong. Casa é gridja, ou omá. Sabim, sauá, é um campo irrigado. Água é toja, ou banjo. Árvore não varia. Um exemplo de palavra que não varia, que na verdade é o vocabulário mais comum. Grande, vai de ageng para gedê. Alto, ingil vira zuur no formal. Não é à toa que o nosso querido Lima Barreto escolheu o javanês para ilustrar o exemplo de conhecimento profundamente exótico que ninguém sabia, a ponto de que você podia fingir que falava javanês, que ninguém tinha como verificar essa informação, e você podia posar de grande intelectual e
conhecedor de coisas bizarras, ninguém ia saber mesmo o que é o javanês. Por isso é uma língua, não só uma língua, por serem duas línguas extremamente exóticas, uma só. Acho que nem o Lima Barreto sabia dessa característica extremamente bizarra e complexa da língua javanesa. Assalamualaikum. Jenengku Nila, aku saka Indonesia, aku saiki tinggalin nang Belanda. Nah, nang Indonesia, aku iki tinggalin nang Darjo. Darjo iku jenenge Sidoarjo. Dadi Sidoarjo iku tempate nang Jawa Timur. Nah, Jawa Timur iki bagiane Jawa. Dadi lek sampean iki ndelok Indonesia ku gede ya, Mbak ya, Mas ya. Jadi Indonesia tuh gede. Sak sijine pulau iku jenenge Jawa, nah Sidoarjo ku nang Jawa. Tapi Indonesia ku gak amek Jawa ambek Bali to. Indonesia ku wakeh pulau ya. Indonesia ku E a gente também tem a língua Tetum, que é interessante para nós brasileiros porque ela é uma língua que convive com o português na ex-colônia portuguesa de Timor-Leste, que foi invadida pela Indonésia nos anos 70. Depois, no começo do século XXI, acabou ganhando a independência e virou o país mais recente de língua portuguesa do mundo. A gente vê a forte influência do português na língua Tetum. Qualquer bilanço e provisão Timor-Leste urgentemente precisa estratégia bemaca claro para desenvolvimento rural proquiac. Neemo sai precisa investimento público, boot liutan nomos coordenação, diac liutan ou administração, tamba responsabilidade para desenvolvimento rural, neefarre para ministério no agência balum. Ou seja, eu nem sei o que significa esse texto quando eu vi a tradução, mas não precisa. A gente sabe que é qualquer balanço ou provisão que o Timor-Leste urgentemente precisa de uma estratégia para o desenvolvimento rural. A gente precisa de investimento público com coordenação para a administração que tenha a responsabilidade do desenvolvimento rural por parte do ministério ou agência de alguma coisa. A gente dá para pegar o ritmo da coisa. O Tetum é uma língua que dá para fazer um enrolation, mais ou menos que nem o inglês. O Tetum é uma língua que nem o inglês. Ele tem um vocabulário nuclear de origem nativa, origem malaio-polinésia, mas um vocabulário não nuclear, aquele vocabulário de termos eruditos como balanço, provisão, coordenação, investimento, desenvolvimento, ministério, investimento público, agência, todo esse vocabulário que só existe em sociedades sofisticadas é tirado diretamente do português. É por isso que a gente também tem uma facilidade em entender o inglês, que uma vez que a gente sai do básico, que é germânico, e diferente da gente, a gente pega vocabulário em inglês, que nesse caso um falante de inglês também entenderia esse texto em Tetum, que em inglês a gente tem balance, provision, urgently, precision, strategy, development já é um pouco diferente, rural, public investment, coordination, administration, responsibility, ministry, agency, todas essas palavras que o inglês também tem, o Tetum também tem, que são justamente os termos eruditos que fazem o chamado vocabulário periférico da língua. Como a gente vai ver nesse vídeo agora em Tetum. Facilidade de Desenvolvimento Mercado, MDF, mas governo Austrália no Programa de Desenvolvimento Setor Privado de Serviço e Nação Lima e a região Indo-Pacífico. MDF serviço ho negócio na insira nebe criativo, ho de ajuda a desenvolver sira ne negócio, no halo inovação, ho de introduz ideia fonsira nebe makbele fo impacto ba setor toma. Setor privado nebe hili ona baseia basira ne atividade negócio, nebe impacto ho de reduz kiak unemos ba produtor, fornecedor, trabalhador, ka consumidor, no oportunidade nebe diak ba negócio, atau bela oferece igualdade de gênero e a sociedade. He kai ako whakakatakata tamarikia ana Berry, ko ia hoki tētahi o te rangapū Pākehā toko iti e mahi ana I roto I ngā kura kaupapa Māori. I haere atua Yvonne Tāhana ki te kura o Hoani Waititi, ki te korero ki ngā kai ako e rua o te kura, kia mōhio ai tātou, ki hea te tūranga waiwai moto rāua momo I roto I te ao Māori.